Mulher pode pregar na igreja? Isso aí é complicado, cara. Pregar no sentido de passar doutrina, não. Mas ela pode, lá fora do culto, num culto à tarde, no outro culto, ela ensinar. Porque uma igreja séria, a mulher pode até ensinar, mas ela tem que passar pelo crivo do presbitério da igreja, para ver se ela realmente entende, né? Então, se ela for uma mulher sábia, a Igreja da Graça tinha uma mulher muito inteligente, muito sábia, que era a pastora Goretti. Eu mesmo assisti o culto dela na ABI. Ela era pastora da Igreja da Graça. Muito inteligente, formada em teologia. Aí tudo bem. O cara não pode exercer autoridade dentro da igreja. Ela não pode ser uma autoridade eclesiástica. Toda autoridade eclesiástica é somente para homem. Nós casamos, Vini, eu me lembro que você não aprova casamento. Eu não. Eu me lembro que você não aprova casamento de pastores. Tem algum versículo da Bíblia? Eu nunca falei isso. Pastor, a Bíblia não diz que, ao contrário, a Bíblia diz que o pastor tem que ser casado. Ao contrário, diácono tem que ser casado, imagina pastor. Não, nunca falei isso não. Quem fala isso é o catecismo da Igreja Católica. A Bíblia diz que tem que ser casado. Zé Curubu, pastor, um crente pode namorar uma pessoa católica de outra religião? Poder pode, não é proibido não. Mas a Bíblia diz que é julgo desigual. Você vai ter problema. E não acho que você vai ganhar a tua mulher para Jesus ou vice-versa depois casar, não, que muitas vezes não ganha. Vai viver um inferno direto, ainda mais se ela for macumbeira. Como é que tu vai chegar em casa e vai encontrar objeto de macumba dentro da tua casa? Você sendo de Jesus. Então, se o cara tiver juízo, ele vai procurar uma moça cristã, uma mulher cristã. Não, aqui eu vou fazer o corte aqui. Começou 2h34. Vini, me tira uma dúvida, Geré de Mingau. Se a pessoa seguir a Deus e for da igreja e tentar sempre andar nos caminhos dele, e não for batizado, ele não vai para o céu? Vai, claro. O batismo nas águas não salva ninguém. O batismo nas águas é um batismo de confissão. Mas ele não salva, ele não é para salvação. Tanto é que o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado. O que salva é a graça de Jesus Cristo. É o que ele falou ali, o Hernani Dias Lopes. Não é batismo nas águas. Batismo nas águas é uma confissão pública diante da igreja de que você agora é um novo homem, que você agora é de Jesus. Mas tem pessoas que não têm nem tempo, estão no hospital doente, vai um pastor lá e se converte, reconhece que Jesus é o Senhor dele e não tem tempo de batizar ou não pode, né? De repente a doença lá não pode. Pastor, devo começar a ler a Bíblia por qual capítulo, Zé Curubu? Geralmente o pessoal começa do início, lá de Gênesis. Mas eu aconselho você ler primeiro o Evangelho de João, no Novo Testamento. Ou ler todo o Novo Testamento primeiro, para depois ler o Antigo. Que aí você vai entender muita coisa do Antigo quando você lê. O Evangelho de João, por quê? Porque ele fala do nascimento, e da morte e da ressurreição de Cristo. Então, você lendo João, você vai conhecer a história. Uma vez você conhecendo a história, aí vai ficar fácil você entender as outras coisas depois. Banishee of Darkness. Na católica, para o padre não dividir a paróquia caso separe. Na Igreja Católica, ela proibiu, num concílio, o casamento de padre, para não ter que pagar pensão para a mulher. Pô. Na verdade, era essa, para os filhos. E as esposas e os filhos não requererem a paróquia que ele está lá. A verdade é essa.
Mas o frade que está nos monastérios estão buscando iluminação, aí sim tem privações. A iluminação vem através de Cristo, não é através de sacrifício. É evidente que a pessoa que não faz sexo, ela tem uma espiritualidade muito maior. Eu já ouvi de próprio macumbeiro, o Tata lá da Quimbanda, dizer, né, que a pessoa que não faz sexo é quase impossível um demônio tocar nela. Porque ela não tem brecha, ela não usa a carne dela para isso. Então ela não dá brecha. Então, porque o seu sexo celibato, mas o celibato só é bom quando é uma decisão tua, e não uma obrigação. Porque quando é uma obrigação, você não vai resistir. Quando você toma a decisão, você resiste, porque foi você que quis. E uma coisa é Deus olhar para a pessoa e ver lá, não faz sexo porque a religião que ele está obriga. Já o outro lá, ele não faz porque ele me ama. Tem uma diferença muito grande. Pastor Paterno em casa reagir a assalto. A Bíblia tem caso lá de legítima defesa, né? E a Bíblia diz também que a gente tem que respeitar a lei dos homens. Se a legítima defesa está dentro da lei, se você tem uma arma em casa porque você mora num lugar perigoso e tem família, eu só vejo errado se você sair com ela para a rua. Agora, se você tem uma arma e usar ela, se alguém invadir a tua casa, a pessoa invade a tua casa, mete o pé na porta, você tem mulher e filho, primeiro você vai apontar, vai pedir para a pessoa ir embora, mas se a pessoa... tem que fazer que nem faz no exército. No exército, a gente aprende assim. A pessoa vem para te atacar, você dá um tiro para cima. Um tiro de advertência. Se a pessoa, mesmo você dando um tiro para cima, mesmo ela vendo que você vai atirar, ela partir para cima, aí sim você vai se defender. Quando eu estava no exército, aconteceu isso, né? De 2 ou 3 horas da manhã, toca o alarme lá, a gente sai correndo. Aí tinha um cara assaltando uma mulher bem na porta da entrada principal do exército, do quartel. Mas ele puxando a bolsa, ela não largava, ele dando soco na cara da mulher. E ali era no Leblon, né? Área nobre. Nós saímos lá, eu mais uns 3, apontamos para ele, solta, solta, solta. Ele soltou a mulher, mas meteu a mão atrás para pegar uma arma. Aí eu dei um tiro para cima. Aí, mesmo assim, ele continuou e saiu correndo. Aí eu dei nele, mas pegou de raspão na clavícula aqui. Ficou um buraco assim, mas depois veio um outro lá com um carro lá do exército, levamos ele para o hospital Miguel Couto. Eu respondi PM, não deu em nada, nem o braço ele perdeu. Se safou dessa. E depois eu dei graças a Deus, né? Porque senão eu ia ficar pensando nisso aí até hoje. Mas eu fiz o certo. O coronel me chamou no dia seguinte, o comandante. Estava ele, o subcomandante, um major lá. Chamou o cabo, um outro cabo lá que estava junto. Como é que foi a história? Foi assim, assim. O coronel ainda deu uma bronca no cabo, porque ele falou assim, por que você não foi atrás dele lá? Olha, o cabo mandou não ir. Ele olhou para o cabo assim. O cabo não falou nada. Aí o cabo falou para não ir. Mas eu fiz o certo. O certo. Tanto é que eu respondi o IPM só por responder, mas não dei nada. Jimmy de Santa, lá vem com a maldade. Eu eu tenho 18, só pego menino de 12 e 13. Isso é errado? Isso chama-se pedofilia e você tem que ser preso. Você tem que ser preso. Você vai. Eu sei que você está só de zoação, mas se fosse verdade, você teria que ser preso e ser julgado pela lei dos homens e pela lei de Deus. Criança não é para você mexer com ela. Criança é para você proteger, qualquer uma. Não precisa ser tua filha, não. Tem um lugar no mundo aí, que eu vi a reportagem, mas não vou lembrar o nome, que todo mundo é pai e mãe de todo mundo. Eu tenho um filho, mas se eu não estiver presente, se eu estiver na rua, é obrigação de toda a população do local proteger. Então, criança é para ser protegida, não é para ser nem para sair, essas coisas. Não.
Então, se tu faz isso, Jimmy de Santa, pessoal, aí, ó, Ministério Público, pedófilo, hein? Descubra quem é e cadeia nele. Banish of Darkness, Evangelho Secreto de João, foi tirado no Conselho de Burreia. Que Burreia? Não, mas esses evangelhos apócrifos, cara, são apócrifos, não são inspirados. Qualquer um pode escrever um livro, qualquer um pode escrever uma carta. O negócio é se ela foi inspirada ou não. Se for inspirada, veio de Deus. Se não for, é dos homens. E pelo menos aqueles que seguem o evangelho não seguem ensinos de homens. Eduardo Nunes Vina, eu sou da Baixada Santista, criado perto do CT de Santos. Eu vi na imagem. Não, isso aqui não, cara. Só pergunta sobre a Bíblia. Como devo saber qual é o melhor momento para se batizar? O batismo nas águas, você se batiza depois que você já está na igreja, depois que você viu que ali é o teu lugar, depois que você entendeu que Jesus é teu Senhor, que você vê que realmente é a tua vida viver para Deus. Aí você conversa com o pastor vai orar e vai te analisar. E aí vai falar para você, ó, no próximo batismo você pode se batizar. Porque o batismo nas águas é um batismo de testemunho. Então, se você não crê naquilo, você vai se batizar para quê? Se você não crê. Aquilo ali é coisa séria, cara. Eu conheci uma menina que se batizou 7 vezes e não se converteu. E morreu jovem. Brincou com Deus, né? Já contei isso aqui. Foi no aniversário da irmã. Era uma casa, ela saiu, sentou numa árvore e morreu. Por brincar com Deus. Mas o que salva é o batismo no Espírito. E esse aí não é quando você quer, não. É quando Deus quer. É Deus que decide. Tanto é que eu fui batizado e não estava pensando naquilo. Eu fui batizado em casa, estudando a Bíblia. Mas não estava pensando em batismo. Lorota, na sua visão, existe diferença em tipo de pecado em termos de gravidade? Você vai lá em Provérbios, Deus diz que tem 6 coisas que ele odeia e a 7ª ele abomina. Então tem diferença, né? E a Bíblia diz também que todo pecado no corpo é pior do que fora do corpo. Ou seja, você pecar com seu corpo, usando seu corpo. Vício de droga, bebida, prostituição, promiscuidade. Por quê? Porque o corpo é o templo do Espírito Santo. É onde o Espírito Santo habita. Aí, se você usar o templo do Espírito Santo para vício, para promiscuidade, para coisa errada, você tá expondo o templo do Espírito Santo. A maioria diz que não. Não tem pecadinho nem pecadão. Mas tem, se até na lei dos homens tem crime que leva condenado a 1 ano, outros a 30, então tem diferença. Né? Você tirar a vida de uma pessoa, você acabou com tudo da pessoa. A pessoa não tem chance mais de mudar. Então, para minha opinião, seria o pior pecado. Você acabar com a vida da pessoa. Enquanto a vida é a esperança. A partir do momento que você acaba com a vida da pessoa, você tirou toda a esperança da pessoa. Mas a Bíblia fala assim, eu sempre cito isso aqui. Lá em Provérbios, Deus fala dos 6 pecados que ele odeia, aí o 7º ele abomina. E o 7º é o tal da fofoca. É você jogar uma pessoa contra a outra. O que Deus mais abomina é treta, é discórdia, é difamação. É você chegar para uma pessoa e dizer, fulano falou isso de você, como fizeram comigo lá na Babi. Né? Babi até hoje acho que fui eu. Então, o que a pessoa conseguiu? Ela conseguiu uma discórdia entre 2 pessoas que eram amigas, eu e a Babi. Nós éramos amigos. A pessoa foi lá, mentiu, jogou uma discórdia ali no meio e hoje ela não quer falar comigo. Você acha que ele não vai pagar? Vai pagar. Ele acabou de cometer aquilo que Deus mais abomina, levar a discórdia entre irmãos. Vamos lá. Discípulos de Cristo eram celibatários? Por incrível que pareça, menos Pedro. Pedro era casado. Por que então deveriam os sacerdotes se casar?
Não, mas uma coisa é discípulo de Cristo, outra coisa é pastor. Os discípulos de Cristo, eles andavam com Cristo, eram missionários, eles viajavam com Cristo, andavam com Cristo. Como é que ele ia ser casado? Pedro teve que deixar a mulher dele lá com os parentes. Né? E aí, será que a mulher dele gostou? Porque eles não sabiam que Jesus era o filho de Deus. Né? Então, ela provavelmente não gostou de ver o marido longe de casa. Né? Agora, o pastor, não. O pastor, ele fica no local. Então, ele tem que ser casado até para não ficar olhando para mulher nenhuma. O missionário não é bom ser casado, não. Porque ele está em missão, né? Paulo não era. Paulo era um missionário. Era um apóstolo missionário. E nem poderia ser. Vini, você é neopentecostal de maneira nenhuma. Eu sempre falei aqui para vocês fugirem de igreja neopentecostal. Igreja neopentecostal não é bíblica. Não é. Pentecostal é bíblica. Neopentecostal não é bíblica. Pentecostal é do início. Neopentecostal é agora, surgiu em 1970, final dos anos 70. A igreja de Cristo, a igreja, não a religião, porque Jesus não fundou nenhuma religião. A igreja de Cristo era pentecostal. Quando que começou a igreja de Cristo? Na descida do Espírito Santo. Poucos dias depois que Jesus subiu, ele mandou todo mundo ficar reunido num salão. Eram 120 pessoas, ou 150, acho que era 120. No meio delas estava Maria e estava Pedro. E aí o Espírito Santo desceu. No momento que o Espírito Santo desceu, ali iniciou-se a Igreja de Cristo. Ou seja, a Igreja de Cristo começou no século I, primeiro, em Jerusalém, no dia de Pentecostes, com o batismo no Espírito Santo. Era uma igreja pentecostal. E não no século IV, em Roma, através de um imperador, que foi a religião católica. A Igreja de Cristo não é religião, porque o templo somos nós, e não um edifício de tijolo, pedra, cimento. E Maria, e tanto Maria como Pedro, segundo a Bíblia, eram pentecostais. Então, Maria e Pedro pertencem à Igreja de Cristo, que era pentecostal. Como é que Pedro iria ser papa de uma religião? Se Pedro morreu ainda no século I e a religião católica surge no século IV, Pedro era casado. O final da carta de Pedro diz para a gente fugir dos ídolos, das imagens. Então, uma coisa é o senso comum diz, as religiões dizem, outra coisa é o que a Bíblia prova, que é a verdade. Né? Pergunta só sobre a Bíblia. Não, ali era. Falei do exército aqui, né? Mas é porque perguntaram alguma coisa aí, né? Vamos lá, só sobre a Bíblia. A Bíblia fala que devemos ter muitos filhos. Não fala isso, não. Só manda crescer e multiplicar. Mas não diz o número, não. Não diz, não. Geleia de mingau. E se uma pessoa cristã querer casar com uma trans e tentar mudar ela de vida, ele está pecando? E muito. E muito. Se você é de Cristo, significa que você está fora do pecado, longe do pecado. Como é que você vai casar com uma pessoa que vive no pecado? Se você foi chamado para ser santo, você tem que ser santo, cara. Santidade na Bíblia não é ficar num mosteiro lá. Não, é você obedecer a Jesus. Deus chama de santo aqueles que obedecem a Jesus. Se você não for fiel a Jesus, você não é santo. Dizem os muçulmanos que o evangelho verdadeiro é de Barnabé. Sim, sei quem é Barnabé. Nada a ver. Vini, você nunca teve vontade de ver pessoalmente coroa de espinho de Cristo? Pra quê? Já mostraram aí. Já mostraram lá
Lá em Israel, a planta da onde foi tirado os espinhos, cresce lá até hoje. Um espinho desse tamanho, grandão. Fizeram uma lá. Vini, você acha que o batismo, quando a pessoa é criança, igual a igreja católica, faz certo? Não, totalmente errado. O batismo nas águas, a Bíblia afirma que é batismo de arrependimento. O que um bebê tem para se arrepender? Ele nem sabe o que está sendo feito. Não se batiza criança, isso é errado. O batismo nas águas somente após os 12 anos. Por quê? Porque Deus, ele disse lá, inclusive para Davi e para os outros, não te vejo mais como uma criança, mas sim adulto. Eles fazem a circuncisão com 12 anos. Então, o jovem, ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter consciência do que ele está fazendo, que criança não tem. Esse batismo das religiões são errados, não são bíblicos, não está na Bíblia. E o da Igreja Católica ainda jogam sal. Onde é que está isso na Bíblia? Pelo que eu sei por experiência própria, é na macumba que se joga sal. Eles jogam sal na cabeça do bebê para expulsar o demônio. A Bíblia diz que o reino de Deus é das crianças. Já que um bebê tem demônio, na macumba, uma das maneiras de você tirar o demônio lá numa pessoa que não quer sair é jogando sal. Então, quer dizer, a Igreja Católica, a religião católica usa um sincretismo religioso que é da macumba. A Bíblia não fala nada de sal. Batismo nas águas é um batismo de arrependimento. A pessoa tem que reconhecer que ela era uma pessoa errada, que agora encontrou a iluminação e que ela vai mostrar para o mundo agora que ela mudou, se transformou num novo homem e numa nova mulher mudando de vida. Então ela tem que se arrepender. Então, se você acha que teu filho está protegido porque se batizou, bobagem. Nós estudamos, mas quando eu falo, eu estou com uma fala mais serena, porque quando eu falo de Jesus, eu sou o verdadeiro Vini. Aqui não é personagem. É personagem quando eu faço humor. Quando eu falo de Jesus, eu sou eu, e eu sou assim. Já acusaram o Vini do Dracan de tanta coisa pesada, mas a mão de Deus sempre pesa. Mas o que eles me acusam é o que eles acusam todo mundo. Não viu o Nando Moura falando ontem? Me dizem que eu sou pedófilo. Então eles chamam todo mundo de pedófilo, todo mundo de estuprador. São pessoas, cara, que são influenciadas pelo diabo. E o diabo, ele pega pesado. Mas Deus é com a gente. Deus é com a gente, Deus nos protege. Hoje, agora é momento de sincerão, só pergunta sobre a Bíblia. Quem é contra os apócrifos é católico ou depende da visão deles? Não, quem é contra, não. Os católicos não são todos, não, cara. Tem católico que estuda a Bíblia e sabe que é apócrifo. Mas o Velho Testamento católico tem 7 livros a mais. São livros históricos, mas não são de inspiração divina. Então, eles aconteceram lá, a revolta de Macpela, né, teve uma revolta lá do povo judeu contra, esqueci o nome, mas não é de inspiração espiritual, não é. E os evangélicos só leem aquilo que é de inspiração divina, porque o evangélico, queira ou não, ele leva esse título porque ele é seguidor do evangelho, não de catecismo, não de encíclica, de nada, ele só segue o evangelho. Então, por que vai ser contra alguém que segue o evangelho? Não entendo isso. Então, você vê que tem alguma coisa maligna por trás. Você ser contra alguém que segue o evangelho, você tinha que bater palma. Pô, o cara é fiel, o cara segue somente o evangelho, não segue ensino de homens. Eu não sei por que perseguem tanto. É porque você ser fiel a Cristo, isso é uma pessoa que vive fazendo promessa, acendendo vela para várias criaturas, várias imagens, vê alguém que é contra isso, que segue só Jesus, ele fica com raiva. Né?
Maxandra, no momento não. Por que neopentecostal não é bíblico? Porque nada que os neopentecostais fazem está na Bíblia. O neopentecostalismo é como se fosse uma religião criada. Eles misturam sincretismo de tudo quanto é religião. Tudo quanto é religião. Eles fizeram uma e não seguem a Bíblia. Não tem doutrina, tem idolatria. Não é lá, sem querer falar, a Igreja Universal. Os católicos adoram imagem, mas eles adoram marca da aliança lá que eles fizeram. E fogueira santa, nada disso está na Bíblia, é tudo criação, invenção de homem. E evangelho da prosperidade, nada disso é Bíblia. Isso são coisas de igreja neopentecostais. Aí as pessoas que querem atacar a igreja evangélica, você pode ver, ela sempre vem com exemplos do Edir Macedo, do Valdemiro Santiago, tudo neopentecostal. A gente nem liga para isso. No meio verdadeiro, eles no evangélico verdadeiro, eles não acham falha. Todas as falhas que eles acham para atacar é sempre de igreja neopentecostal. Porque realmente não é uma papagaiada. Uma papagaiada. Igreja de reavivamento não é forçação de barra, não existe reavivamento. O Espírito Santo está aí, cara. O Espírito Santo nunca deixou de batizar, não. O que eles fazem, que eles chamam de reavivamento, é instigar os jovens com palavras de motivação. Isso é legal, não é ruim, não. Aí o jovem, tipo um time quando faz gol, o pessoal tá lá quietinho quando faz gol. Não é ruim, não. Você mexer com jovens em favor do evangelho não faz mal, não. Ele é pecado um crente comer carne na sexta-feira santa? Não, cara, claro que não. Não existe nenhuma proibição disso. Isso é coisa da religião que criou isso na cabeça. Não, Jesus morreu, então a gente não deve comer carne. Mas quem que tem uma coisa a ver com a outra? Ninguém comeu a carne de Jesus lá. Jesus comia carne, anjos comiam carne. Os anjos, quando foram visitar Abraão, comeram carne. Abraão mandou a mulher dele cozinhar lá o cordeiro. Cozinhar ou assar, eu não lembro. Quando os dois anjos foram na casa de Ló também, a mesma coisa, eles fizeram lá a carne assada lá, ou cozida. Era normal no meio deles comerem lentilha e comerem carne cozida. Nunca teve proibição de comer carne. Isso aí é coisa da religião. A sexta-feira santa é para você guardar no teu coração e não na boca, no estômago. O próprio Jesus falou, o mal não é o que entra na boca, é o que sai. O que entra, você bota para fora, mas o que sai vem do coração. Vini, a Bíblia fala que a solidão é boa ou ruim? Na maioria das vezes que é boa. Depende, se você for de Deus, a solidão te faz meditar, parar um tempo, abandonar um tempo as coisas do mundo para se dedicar às coisas de Deus. Né? A famosa solitude. Todo fiel a Cristo, todo discípulo. Qual a diferença de discípulo para crente? Porque o crente vive numa igreja, é tipo um religioso. O discípulo não, ele não segue religião nenhuma, não segue igreja nenhuma, ele segue somente a Bíblia, somente o que ele lê, o que ele viu ali, que é o meu caso. Eu já fui crente, hoje eu sou discípulo. Constantino não criou a religião, apenas decretou o fim da perseguição dos cristãos. Constantino nunca imaginou, cara, o Constantino ele decretou o fim da perseguição por motivos políticos. Não foi porque ele era bonzinho, porque ele mandava matar. E a religião do Império Romano era o paganismo. E ele cooptou o cristianismo, mas mudou o cristianismo quase todo. Incluiu muitas regras, teve muitos concílios que a adoração a Maria, por exemplo, nunca existiu. Foram eles que colocaram e botaram um monte de coisa, esse batismo aí, essa ceia canibal, que Maria é a mãe de Deus, nada existia no começo.
Então foi acrescentado diversas coisas que é compatível com a Bíblia. Por isso o cristão primitivo, o cristão seguidor de Cristo, não segue essas coisas, porque ele só segue o que está escrito. Eu não sei, Bola Sérgio. Qual a sua opinião sobre o Santo Sudário? Não é minha opinião. Já foi descoberto que é uma mentira. Ele é do período medieval. E mesmo se não tivesse descoberto, eu já imaginava que era falso. Por quê? Porque a pessoa, quando morria, ela era meio que enrolada como uma múmia. Era assim. E não era com pano. Entendeu? Então ali eu já vi que era. Mas já foi descoberto que é pela ciência, que é do período medieval. Deus não diz, ele ressoa na consciência, ele fala dentro de você. Você pensa que é o teu pensamento que está forte demais, mas não é ele. Henrique Cristo baseia-se na Bíblia? Não, Henrique Cristo é um maluco, beleza. É um maluco que não faz mal a ninguém. Wanda, sua verdadeira coroa de espinhos está no Catedral Notre Dame. Não, não está. E é capaz de realizar. Não, não é. Você acha que em 2000 anos eles iam deixar de bobeira a cruz de Cristo lá? Então você acha que eles pegaram Cristo, tiraram a coroa, botaram lá no túmulo e permaneceu lá 1000 anos lá, ninguém pegou? Pelo amor de Deus, né? Os próprios muçulmanos, quando invadiram lá, se tinha alguma coisa, eles levaram tudo. Até hoje, todo trabalho arqueológico em Israel, Jerusalém, quando vai a equipe lá do museu lá de Jerusalém, da faculdade, sempre vão muitos muçulmanos e ficam olhando para ver se eles vão achar alguma coisa. E se achar, aí tem que vir segurança, às vezes até o exército, porque senão eles vão lá, pegam para destruir. Não lembra que o Estado Islâmico saiu destruindo tudo que era desse período lá, na região do Iraque, tudo? Eles não querem que o cristianismo seja comprovado, cara. Adão no paraíso, ao ver os animais em paz, se sentia solitário, sentia. Mas ele mesmo não entendia muito, né? Porque ele nunca tinha visto um casal, não sabia o que era mulher, não existia. Mas ele via lá eles em pares e estranhava por ele ser sozinho. Deus esperou ele pedir, né? Aí depois não dizer, tá vendo? Essa mulher aqui foi Deus que deu, eu nem queria. Então Deus deixou ele sentir o desejo, aí ele pediu a Deus. Deus podia ter criado os dois juntos. Mas para que o homem não dissesse que mulher é uma praga de Deus, porque tem homem que fala, né? Deus esperou ele sentir o desejo. O batismo católico é válido, somente para a Igreja Católica. Não, mas quem nos livra do pecado original não é batismo, não é jogando água na cabeça, é Jesus Cristo quando morreu na cruz. Ronaldo. Não, mas a Igreja Católica batiza bebê, mano. Bebê recém-nascido. Você está vendo minhas perguntas? Estou vendo, em Inglaterra. Estou vendo e já respondi aqui. Você. Bannister. A Igreja Católica matou e torturou mais sábios, alquimistas, cabalistas, gnósticos e cristãos. A religião católica, cara, ela já, meu Deus do céu, ela já perseguiu, torturou, matou, prendeu milhares e milhares de pessoas. Como é que vai seguir uma religião dessa? E religião não é para ser seguida, o que é para ser seguido é Jesus Cristo. Ô, Banda, isso aí só existe na tua cabeça. O evangélico dizimou o povo maia. Eu não sei disso não, hein? Uma mulher que tem um marido violento tem respaldo para separar biblicamente? Ela tem respaldo para procurar a Lei Maria da Penha. A Bíblia diz que dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. A Bíblia manda a gente respeitar as autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. Se existe uma lei onde você mora, que se um homem bater na mulher ele pode ser preso, você tem que usar essa lei. Você vai estar fazendo o que Deus manda.
Neopentecostal é mix de evangélico com macumba, com fogueira santa, com catolicismo, com tudo. Eles pegam um pouquinho de cada religião que é para poder atrair todo mundo. Por que muita gente vai para a Igreja Universal, mas não vai para uma CCB, por exemplo? Porque a CCB tem doutrina bíblica, Assembleia de Deus também. E o pessoal não quer, o pessoal só quer os milagres lá que eles dizem que fazem. Não, Caio Fábio perdeu o rumo, cara. Eu vou fazer o corte aqui e vou salvar. Já bateu ali, né? Vou fazer até meia-noite, aí faltam 2 minutos. Ô, Wanda, essa história da coroa de Cristo é uma história que qualquer um pode criar e inventar. Eles não dizem que Pedro está enterrado lá no Vaticano? Me diz quando que Pedro saiu, foi em Roma. Me prova aí, tanto nos historiadores do primeiro século quanto na Bíblia. Então, meu irmão, quem tem boca fala o que quer, né? E acredita quem não estuda. Eu tenho uma dúvida, Rudian, eu tenho uma dúvida, porque devemos confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Ela não foi escrita por homens. Segunda de Pedro 1, 20, 21 diz que toda a Bíblia, toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, homens santos, ou seja, os apóstolos eram santos. Não é santo igual a religião católica que o líder decreta, não. Eles eram santos de Deus. E eles escreveram o que o Espírito Santo ordenou que escrevesse. Então, por isso você pode confiar. E também porque todas as profecias se cumpriram e se cumprem. Então você vê que é algo sobrenatural. Acabou? Meia-noite. Valeu, pessoal. Tem aí esse é o terceira série respondendo a Bíblia. Tem aí a primeira e a segunda, está aqui em cima. Aqui, né? E vocês vejam aí. Bom que tira muitas dúvidas, né? Tá bom? Fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta. Valeu, vou nessa.